aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho apresentar para vocês Nosso Eterno Verão, da autora Liz Ferrer. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal. Então, venho apresentar Nosso Eterno Verão, que contém 281 páginas. Eu digo para vocês que é uma comédia romântica, pelo fato que esse casal é aquele tipo de casal que eu adoro. Um fala uma coisa, o outro retruca, mas não de forma agressiva, mas sempre tem uma resposta na ponta da língua. E isso eu acho muito gostoso. Então, aqui eu venho apresentar para vocês o nosso Wilson e a nossa Veneza. Eles se conheceram quando eram adolescentes ainda, quando eles, em um verão, no qual eles se encontraram, ela estava jogando vôlei, ele ficou olhando, ficou apaixonado por aquela garota. Eles viveram um verão muito intenso, no qual ela se entregou a ele, no qual ela conseguiu abrir seu coração, no qual ela confiou totalmente a ele. Porque a nossa Veneza, ela é uma menina, a própria autora já fala no começo do livro, que assim, a gente vai odiar ela, a gente vai se revoltar com ela, mas conforme você vai entrando na história dela, você vai procurando entender o lado dela. Porque ela é uma garota que ela foi viver com os avós quando ela tinha 10 anos. Os seus avós, conforme a história vai se passando, você vai vendo que foi aqueles avós duros, aqueles avós que não queria que ela tivesse emoção, que não queria transparecer que gostavam dela, não dava carinho, não dava atenção. Era tipo, escreveu, não leu, o pau comeu, se não agisse conforme eles queriam, eles batiam, eles deixavam de castigo, eles impunham o que ela podia fazer, não podia fazer, ela tinha que fazer o que eles queriam, não o que ela gostava. Então, assim, ela foi se transformando em uma menina fria, em uma menina insegura, em uma menina que não conseguia se aproximar de ninguém, ela não demonstrava o seu real sentimento. Só que isso tudo mudou quando ela conheceu o nosso Wilson, porque ela conseguiu mostrar quem ela era, os seus desejos, os seus sonhos, ela conseguiu expor as suas dores. Então, ela realmente ficou nua na frente dele, mostrando quem era a Veneza. Porém, o que ela não imaginava, ele conhece o Wilson, ele tinha um segredo. Segredo esse que envolvia a vida dele, que envolvia a família dele. E assim, eu não vou dar esse spoiler, mas logo no começo você já percebe qual é o segredo dele, tá? E ao invés dele sentar com ela, dele conversar e falar para ela, eu vou precisar me afastar, eu vou precisar lidar com algumas situações, eu não quero você do meu lado, né? Eu prefiro que você siga a sua vida. Não, ele simplesmente teve um dia maravilhoso ao lado dela. Tratou ela melhor do que nunca e simplesmente no outro dia ele foi embora sem avisar, ele foi embora sem uma explicação, ele simplesmente sumiu. Ela indo buscar informação com a família dele, simplesmente não tinha. Ela ficou por 2 anos sofrendo, ela ficou por 2 anos com a esperança que ele voltaria, ela ficou por 2 anos tentando encontrá-lo de alguma maneira. Mas esses 2 anos, a única coisa que ela teve foi silêncio, nada mais. Como ela perdeu o porto seguro dela, ela teve que lidar sozinha com as frustrações, ela teve que lidar sozinha com os avós, que continuavam a cada dia pior. Então, ela se tornou uma pessoa arrogante, uma pessoa fria, uma pessoa que ela sabe aquela, é melhor que eu te fira do que você me fira? Então, assim, toda oportunidade que ela tinha, ela falava coisas duras, ela colocava a pessoa para baixo, para mostrar que ela estava por cima, que ela era melhor, que nada a afetava. Passa-se 9 anos, e aí ela tem que se deparar com aquele adolescente que era magro, que era bonito, mas que era magro, que era meio tímido, vamos dizer, que era aquele menino que tinha um sorriso fácil, que era aquele menino que passava a ela segurança, que passava a ela carinho, que dava a ela a esperança de uma vida diferente. Ela teve que se deparar com ele à sua frente, mas agora como um homem forte, um homem mais lindo, um homem mais seguro de si, um homem com o mesmo sorriso, com o mesmo olhar apaixonado para ela.
e ela é obrigada a conviver com ele por conta de toda a situação. E, gente do céu, ai, mas eu fiquei muito brava com ele, eu fiquei muito brava, porque assim, ele volta para a vida dela, querendo reconquistá-la, ele tem isso em mente, ele diz isso para os amigos dele, também para o pai dele, que ele vai reconquistá-la, que ele vai trazer ele para a vida dela, que ele vai mostrar a ela que a decisão dele do passado foi errada, que ele agiu de forma impensada, mas que ele merece uma chance e que ele pode fazer ela feliz como ele fez um dia. Só que ele entra na vida dela como um furacão. Ele força a presença ao lado dela, mas ele nunca fala sobre o passado. Ele nunca conta o real motivo de ter fugido. Gente, isso me deixa muito brava com ele, porque ele poderia encurtar o processo se ele conversasse com ela, se ele abrisse o coração dele realmente. E assim eles vão viver momentos de cão e gato. Eles vão viver momentos onde ela quer ceder, mas ela pensa direito e ela volta atrás. Eles vão ter ali um jogo de sedução. Gente do céu, isso eu adoro, eu sou apaixonada por jogo de sedução. E ela capricha, porque assim, é fato. Ela sente atração por ele, ela sabe que ela ainda ama ele e ela sabe que o que ela mais deseja é cair nos braços dele. Mas o medo dela é o quê? Que ela caia nos braços dele, que ela confie novamente, que ela abra a alma dela para ele, que ela abra a vida dela, que ela abra os sentimentos dela, como ela fez um dia. E assim, quando ela acordar, ela percebe que tudo aquilo foi um sonho, porque no fundo ele foi embora novamente. Então, com medo disso novamente, ela prefere se manter à distância com o seu sentimento, por mais que seja difícil. Porque ele fica sem camisa, ele fica próximo dela, ele faz café da manhã para ela, ele fica dizendo palavras como chamando ela de vampirinha, que é um apelido dela por conta de uma série que ela é apaixonada. Ele fica dizendo que nunca esqueceu ela. Ele diz a ela que ele foi um celibatário porque ele não conseguiu ter outra mulher durante esses 9 anos, porque a única mulher que mexe com ele é ela. Gente, ele fala coisas que, olha... Ai, eu já teria dito assim, te perdoo. Te perdoo, vem cá, vamos esquecer o passado, não quero saber de mais nada. Vem, vai, eu te perdoo. Vem, vamos matar essa saudade de 9 anos. Mas ela faz o quê? Ela faz que vai ceder, ela leva ele à loucura, ela fala coisas, ela olha de uma maneira, ela toca nele de uma maneira, fazendo com que ele acredite que ele vai matar a saudade de 9 anos. E quando ele está ali quase dizendo, estou pronto, ela fala, tchau. Não quero saber de você. Fazendo com que ele fique frustrado. Mas, gente, eu confesso pra vocês que eu não fico brava com ela. Eu confesso pra vocês que eu adoro isso que ela faz com ele, porque, de certa forma, ele merece sofrer um pouquinho. Ela tem algo que é normal de nós, ser humano, que é fazer o quê? Quando a gente está muito magoada com uma pessoa, então a gente quer magoá-la também. Então, toda vez que ele vem doce para ela, toda vez que ele fala algo que tenta ali, que faz com que ela se sinta destabilizada um pouco, ela faz o quê? Ela fala algo que ela sabe que vai ferir ele. Ela fala algo que sabe que vai machucar. E fica claro, pelo semblante dele, fica claro na maneira que ele age a partir daquele momento que ela fala palavras tão duras. Eu confesso para vocês que eu fico incomodada, mas ao mesmo tempo eu digo que eu faria a mesma coisa. Porque uma pessoa ferida, ela faz isso e ela faz com gosto, por mais que ela vai se arrepender lá na frente. Então eles vão vivendo isso, eles vão tendo esses momentos hilários entre eles, eles vão ter esses momentos quentes entre eles e vai ter ali o momento do acerto de contas. Antes do acerto de contas, eles vão ter um evento no qual eles vão e ela deixa bem claro que naquela noite ela quer beber, ela quer se divertir, ela quer dançar e principalmente beijar muitas bocas. Cara, eu tô dando risada, mas é de nervoso, vocês não estão entendendo. Eu tô dando risada de nervoso, eu já fiquei imaginando o que ela ia aprontar nesse evento. Eu já comecei a ficar nervosa. E conforme as coisas aconteceram, eu falei, você não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso. De tão nervosa que eu fiquei com toda a situação. Porque a partir do momento que ela fala isso, ele fala, não fala assim, você é minha, ninguém te toca, eu sou o único homem a ficar perto de você. E ele faz isso. Chegando lá, ele deixa a possessividade dele falar mais alto, o jeito que ele toca, o jeito que ele fica próximo dela. E quando ele sai de perto, acontece algo que eu falo, não faz isso, eu fico com o coração na mão. E assim, gente, com muita dificuldade, porque para ele não é muito fácil contar tudo aquilo, porque eu acho que não é muito fácil, porque ele percebe a burrada que ele fez.
ele percebe que ele podia ter agido diferente. Por mais que quando ele conta, você entende o lado dele. E talvez você faria o mesmo. Eu acho que o grande erro dele, na minha opinião, foi sim ter saído sem falar nada com ela, mas ter ficado afastado por tanto tempo sem manter contato. E depois aparece assim: oi, cheguei. Querendo que ela o perdoe, querendo que ela volte a agir como agia 9 anos atrás, no qual ela era apaixonada, no qual ela se entregou de corpo e alma àquele homem. A partir desse momento, eles começam ali uma nova história, que é uma nova história que eu digo para vocês, que finaliza tão bonitinha, aí finaliza tão cara deles, e assim, ele, como sempre, vai ser o cachorrinho dela, ele vai ser aquele que ele vai sempre amar qualquer coisa que ela faz, o humor negro dela, porque ela tem a língua bem afiada. Então, é um casal com uma história muito linda e que faz muita gente pensar, né? Quando a gente está magoado, como a gente age, quando a gente tem algum problema, como a gente age, como a gente não quer ferir, como a gente não quer carregar a pessoa que está junto com a gente para viver momentos tensos que provavelmente vai ser vivido. E muitas vezes a decisão tomada pensando no outro, sem conversar com o outro, faz com que aconteça o que aconteceu com eles. Anos de separação, anos no qual o pensamento era um no outro, no qual o desejo era estar um com o outro, e com isso a mágoa, a saudade crescendo cada dia mais. Então agradeço muito pela sua companhia, fiquem com Deus e até a próxima!